Muito bom. Voltar que a gente está no Daf Kavhei Amudalef lá embaixo, na segunda linha de baixo para cima. Lot Itached Isha Imaem. Foi dito na Mishnah que uma mulher não pode ficar beihuda, ela não pode ficar sozinha num quarto com o Dei Kohavim pelo risco. Certo? A gente já vê o risco do quê? Pergunta agora, mas esquina, do que está se tratando? Como é o caso aqui? É uma mulher com um homem, uma mulher com dois homens, uma mulher com três homens. Quem está nesse quarto exatamente? E lá, e lema Behad, se está se tratando, se a Mishnah vem dizer que uma mulher Yehudiá não pode ficar num quarto sozinha com um goi oved kohavim, de que vatei gabei sel misharei, parece da Mishnah que ela não pode ficar com um goi, mas se fosse Yehudi seria permitido? Arei também não. Se está se tratando uma mulher com um homem oved kohavim, a linguagem da Mishnah fala que ela não pode ficar com um oved kohavim, parece que se fosse Yehudi seria permitido, mas não é. Veatnan, arei está na Mishnah, loitached ish echad im shtei nashim. Um homem não pode ficar com duas mulheres, também não pode ficar com uma mulher no mesmo quarto sozinho, certo? Que não seja esposa, mãe, irmã, etc. Sim, mas de forma geral, não pode. Ela, então não. Então a Mishnah que proibiu ficar com o Goi Oved Kohavim não está se tratando de um com um, porque se fosse um com um seria proibido mesmo para um Yehudi. Ela betlata. Então a priori não, está escrito que uma mulher Yehudiá não pode ficar no mesmo quarto sozinha com três Ovdei Kohavim, com três idólatras. De que vatei gabei sebe protim sharei, mas pergunta a Gemara que mesmo Yehudim, uma mulher com três Yehudim, com três homens Yehudim, se eles forem prutzim, se eles forem pessoas promíscuas, que eles estão, tem o risco deles fazerem alguma coisa com ela, terem relações com ela de maneira proibida, também não pode, certo? Então, a Mishnah que fala que uma mulher não pode ficar com três homens of Kohavim no mesmo quarto, se fossem Yehudim também não poderia, se não forem pessoas direitas. Se não forem Eudim, que eles Shomrim Torah Mitzvot, que sabe que eles tomam cuidado com relações proibidas. Vetnan, ali está ensinando a Mishnah. Avalisha Ichad Mitachedet Im Shnei Anashim. A priori, pela halakha é que é permitido que uma mulher pode ficar sozinha com dois homens no quarto, não tem problema de Hud. Ve maravilha marshmallow, Loshan ela beksherim. E fala o nome de Shmuel, está tratando de pessoas ksherim, pessoas direitas, que não tem o risco deles fazerem relações proibidas. Avale prutzima filosarana miló. Mas se forem pessoas promíscuas, mesmo 10 homens é proibido. Mas se a Yahweh o Asarabemitá. E a Gemara até conta, a Braita aqui, Shmuel até conta que aconteceu uma vez que 10 homens colocaram uma mulher na cama, ela se fingiu de morta e quiseram levá-la para fora da cidade para enterrar como se ela tivesse morta. A intenção deles era outra, a intenção deles era fazer o que eles queriam fazer com a mulher. Então você vê que mesmo 10 homens, um não tem vergonha do outro, são pessoas prutzim. Geralmente um homem, uma mulher com dois homens é permitido porque os homens têm vergonha um do outro. Mas são pessoas promíscuas, eles continuam não tendo vergonha, continua sendo proibido mesmo uma mulher com alguns homens, que tem o risco de acontecer. E aconteceu aqui realmente que tinha uma mulher e 10 homens, e tinha lá a situação em que poderia ter acontecido alguma coisa. Se fossem cheirinho, tudo bem, mas pessoas prutzim, pessoas promíscuas é proibido. Então, se você vai falar que a Mishnah vem dizer que uma mulher não pode ficar com três ovdei kohavim no mesmo quarto, no mesmo ambiente fechado, por problema de Yehud, mesmo se fossem Yehudim, é potencialmente proibido, se não forem pessoas corretas. Lotzricha, então responde agora, não, aqui qual é a situação? Qual é a situação que é proibido somente se forem Ovdei Kohavim? Beisto imo. Está se tratando que o quê? Que a mulher está sozinha, não tá, quer dizer, a mulher Eudá, ela está sozinha, com um goi e a esposa dele. Oved Kohavim, Einisto Meshamrato, Aval Israel, Einisto Meshamrato. O din é que quando o marido está com a esposa, eles podem ficar com outra mulher. Geralmente, um homem não pode ficar com duas mulheres sozinhas no mesmo quarto, porque as mulheres têm menos vergonha, elas podem ser seduzidas, então continua sendo proibido. Mas se uma dessas mulheres é a esposa dele não vai deixar ele fazer nada de errado, a esposa dele toma cuidado, ela serve de shomeret, ela cuida para que não aconteça nada. Isso é válido para Yehudim, mas para Goim, a esposa também, a esposa não cuida tanto. A esposa às vezes talvez não está nem aí, não se importa, então continua sendo proibido. Ou seja, o que a nossa Mishnah disse? Que a mulher não pode ficar sozinha com Ovdei Kohavim, com alguém que ele é idólatra, que é alguém que é mais promíscuo, não tem problemas de fazer coisas proibidas. Está se tratando de um caso em que para Yehudim seria permitido e para Goiânia é proibido. É um caso em que a mulher está com um marido e a esposa juntos. O marido e a esposa estão no quarto com ela, ela não pode.
Se for Evdei Kohavim, existe o risco de acontecer alguma coisa, porque a esposa do cara não vai segurar ele, mas se for em Yehudim, a esposa sim segura. Pergunta Gamara, a gente está falando até agora que todo risco é que o quê? O risco é que talvez ele vai abusar dessa mulher, vai ter relações com ela, não necessariamente a força, pode ser que ele vai convencer ela, mas de qualquer jeito tem um risco de terem relações proibidas aqui. Pergunta Gamara, esquece relações proibidas, tem o risco do cara matar a mulher. A gente falou no passado que um homem, desculpa, na continuação, na verdade, na continuação da Mishnah aparece, como a Gamara vai trazer aqui, que não se pode ficar sozinho com um goi no quarto, porque tem o risco do goi matar o Yehudi, certo? Isso antigamente, quando o cara saía por aí matando, era normal matar, não tinha muita lei, não tinha muito castigo, etc. Então era proibido que o Yehudi ficasse sozinho num quarto com o Ovet Kohavim pelo risco do cara acabar matando ele. Pergunta Gemara, a priori, essa mulher, independente, tanto faz que se o cara tá com a esposa ou não tá com a esposa, a priori tem que tomar cuidado porque ela pode acabar sendo morta. Então, por que a gente foi para o lado das relações proibidas, se também tem o lado de Shfichut Damim? Amarabirma Beishacha Shuvaskinan Demirta Temina. Farabirma, não, isso que a Mishnah disse que o único risco aqui é de ter relações proibidas, por isso a mulher não pode ficar com o Oved Kohavim, não tem risco dela ser assassinada, é porque é uma mulher importante, que todo mundo conhece ela, e se ela for morta, vão procurar quem foi a pessoa que assassinou ela, e o cara vai ser pego. Por isso todo o risco é só ligado a relações proibidas e não à morte. Ravid Amar Isha Kleizaina Alea. Ravid fala, não. Ravid fala, olha, esse risco que a gente vai ver na continuação, de que um Oved Kohavim pode acabar matando um homem, e por isso o homem não pode ficar sozinho com um Oved Kohavim no mesmo quarto, pelo risco do cara acabar matando ele no mesmo quarto, ou sozinho em algum ambiente, isso daqui não é válido para mulheres, porque a mulher, se o cara pensar em matar ela, ela pode seduzir ele e acabou por aí. O cara vai preferir ter prazer do que matar ela. Então, para as mulheres não tem esse risco. O cara não vai, ela consegue fugir do assassinato. Mas Benai, agora, perdão, qual a diferença? De acordo com o Rabi Irmia, não tem risco do cara matar ela porque é uma mulher importante. De acordo com o Ravi, não tem risco do cara matar ela porque ela pode seduzir ele. Qual a diferença dos dois motivos? E Kabenai, Isha Hashuvah Ben Hanashim, Veshinah Hashuvah Ben Hanashim. A diferença é, se for uma mulher importante, certo? Ela é reconhecida, todo mundo sabe quem é, mas ela não é muito atraente. Se ela não for muito atraente, de acordo com o Ravid, ela não vai conseguir seduzir o cara. Então tem o risco dela acabar sendo morta. Então, de acordo com o Rabi Irmia, se a mulher ela é importante, ela é conhecida, pode ficar no quarto que não vai acontecer nada, o cara não vai matar. O único risco é ele ter relações proibidas, então tem que tomar cuidado com isso. Mas de acordo com o Ravid, que a mulher consegue se proteger de assassinato porque ela seduz o homem, se ela não for muito atraente, aí não adianta. Tana que batei David e Baravim, tem uma braita que apoia o que David e Baravim falou, Aisha falpisha shalom ima, lot itached imaem mipnei shechashudim alarayot. Certo? Tem uma braita que apoia o que David falou, que uma mulher, mesmo que parece que está tudo em ordem, vê a shalom ima, parece que não tem problema nenhum, ela não deve leiteached com outras pessoas, porque tem o risco de acontecer alguma coisa, tem o risco de terem relações proibidas, certo? Então, mesmo a mulher, independente da aparência dela, aparentemente, sempre tem o risco dela ter relações proibidas, por isso ela não pode ficar sozinha no quarto com o Oved Kohavim. Então, mesmo que não tenha o risco de assassinato, a Falpisha Shalomima, mesmo que ela é uma mulher importante, que ninguém vai fazer nada com ela, ninguém vai matar ela, porque senão vão pegar o assassino e ele vai ser preso, mas tem o risco de ter aqui alguma relação proibida, por isso ela também não pode ficar no quarto com o Oved Kohavim. Foi dito também na Mishnah que um Yehudi não pode ficar com um Oved Kohavim, certo? Ele tem que se preocupar que talvez esse Oved Kohavim vai acabar tentando matar ele, certo? Ele pode ser assassinado. Era a época que as pessoas, Oved Kohavim, principalmente de outras, as pessoas eram mais violentas, era comum isso acontecer, então os Yehudim tinham que tomar um cuidado especial por causa do antissemitismo, de não ter o risco de acontecer alguma coisa. Tanurabanan fala pra gente a Braita, Israel shenizdamen lo Oved Kohavim baderech. Um Yehudi que estava viajando, e no caminho ele acabou viajando junto com o Oved Kohavim. Esse Oved Kohavim está acompanhando ele, eles estão viajando os dois juntos.
como ele tem que fazer para se cuidar no caminho, para não acabar sendo morto, toflo leimino, coloca o Oved Kohavim do lado direito dele, certo? A Gemara está se baseando que a maioria das pessoas são destras, então fala, olha, coloca ele do seu lado direito. Se ele está do seu lado direito, se ele tirar a espada para te matar, você consegue segurar a mão dele do lado direito, você consegue se proteger melhor. Então, já que não dá para sair dessa situação, mandar um cara embora ou ir para outro lugar, pelo menos se protege de acordo com a possibilidade. Rabi Shmuel ben Yochanan ben Roca Omer Besaif Toflo Lemino. Rabi Shmuel, filho de Rabi Yochanan ben Roca, fala o seguinte: depende que tipo de arma esse Oved Kohavim está carregando. Se ele está com um saif, se ele está carregando uma espada, realmente coloca ele do lado direito para você poder se defender de maneira mais forte. Bemaquel, mas se o cara tem um bastão, Toflo Leismolo, você coloca ele do lado esquerdo, porque você consegue chegar na mão dele mais rápido. Se o cara tem uma espada, o cara vai tirar a espada na mão direita, é bom ele estar do seu lado direito, porque você consegue se proteger melhor. Mas se o cara vai pegar uma maquela, ele vai pegar um bastão que está na mão dele, é mais fácil se ele estiver na sua esquerda, que você consegue já segurar o bastão assim que ele está levantando, assim que ele está tirando. Então, a Gemara supõe aqui, a Gemara está explicando aqui que a maneira de se proteger, o Krav Maga da época, esse é o lugar correto para andar com o goi, no caso. Aí o Olim Bema'alá, o Yordim Be'eridá. Se os dois estavam viajando no caminho e tem uma subida ou uma descida. Lo ye Israel lemata ve'oved kochavim lemala. O Yehudi tem que cuidar para quando tem uma subida ou uma descida, e não dá para subir um do lado do outro, certo? Eles sobem em fila, para nunca estar embaixo. Porque se ele estiver embaixo na subida, o cara empurra ele para trás e derruba ele. Se ele estiver embaixo na descida, o cara dá um empurrão nele, ele cai, ele desce morro abaixo e também é perigoso. Ela estrela mala, Oved Kohavim lemata, tem que sempre prestar atenção para o Yehudi estar em cima e o Oved Kohavim está embaixo, e assim ele consegue se proteger melhor. Velo Yashuach lefanav, e também o Yehudi não deve se agachar perante o Oved Kohavim, mesmo para pegar uma coisa que está no chão, chama Yarut Sedgulgelato, porque talvez o cara pode pisar na cabeça dele e matar ele dessa forma. Sim? Então, como ela traz aqui um risco que era comum na época, um Yehudi que está viajando com Oved Kohavim, com idólatra, certos cuidados que ele tem que ter para não acabar saindo morto. Agora dá mais uma dica. Se o cara perguntar para onde você está indo, certo? O cara está viajando, o Yehudi está viajando, vem um goi e pergunta, me diz uma coisa, para onde você está indo? O Yehudi tem que falar, olha, eu estou indo para um lugar muito longe. Ele fala mais do que ele pretende viajar, certo? Ele fala que o destino dele é mais longe do que o destino real. Assim a gente encontra com Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quando ele estava viajando com ele, Yaakov Avinu fala, olha, eu já te encontro lá em Seir, vai indo na frente, eu te encontro lá. Yaakov nasceu Sukkota, e Yaakov parou no meio do caminho, num lugar chamado Sukkot, ele não foi até tão longe. Quando ele falou para ele para onde ele estava indo, ele falou lá longe, mas quando ele foi na prática viajar, ele parou um pouco antes. Por quê? Qual é a ideia aqui? Então, Rashi explica o seguinte: se o Oved Kohavim acha que vocês ainda têm mais 3 dias de viagem, ele vai planejar melhor o melhor momento para te matar. Então, se você tem 1 dia de viagem, você fala para ele 3 dias de viagem ou 2 dias de viagem, o cara não está com pressa. E de repente, quando chega no seu destino final, no fim do primeiro dia de viagem, você fala: olha, até mais, preciso ir embora, cheguei. E aí o cara vai perder tempo, já não vai ter tido a oportunidade de te matar. Ele vai deixar para depois. Então, assim também, você vai conseguir se proteger dessa situação, certo? Isso também para quem pegava carona aqui em Israel, também se tomava um tipo de cuidado. Você nunca sabe se o cara no carro, talvez é um mechabel querendo sequestrar pessoas, então fica naquela discussão. Às vezes o cara que está dando carona não sabe se as pessoas que estão querendo pegar carona são mechablim, então pergunta para onde você está indo, outro cara fala, não, mas para que lado você vai? Para tentar combinar, se combina carona, não combina carona, tomar um cuidado específico para não acabar caindo nessa. Conta que Rabi Akiva Shayu Olchim Lechziv. Certa vez, os alunos de Rabi Akiva estavam viajando para uma cidade chamada Chziv. Pagubem, Chziv é um lugar no norte. No norte, perto de... lá perto do Líbano. Tem Nahal Chziv, tem uns riachos lá, umas cachoeiras.
Pagu Baem Listim, encontraram ladrões, certo? Rabi Akiva morava em Bnei Brak, então aparentemente eles estavam viajando de Bnei Brak, vamos falar Haifa, eles estavam indo para o norte, estavam indo para a cidade de Ksiv, no norte. E no meio do caminho encontraram pessoal, Listim são assaltantes, certo? Encontraram pessoas que têm um risco de matarem eles no caminho. Amrulaem, Leanatem Olchim, esses listim perguntaram para os alunos de Rabi Akiva, para onde vocês estão viajando, para onde vocês estão indo, vamos viajar juntos. Amrulaem Leaku, falaram para eles, a gente está indo para a cidade de Aco. Aco era uma cidade que era depois da cidade de Ksiv, certo? Aparentemente não é Aco e Ksiv da nosso dia a dia. Aco, não, talvez Aco é mais para o norte ainda. Não sei hoje em dia, precisa procurar no mapa. Mas de qualquer jeito, eles falaram que a gente está indo para Aco, que é uma cidade mais ao norte da cidade de Ksiv. Que van chegiu Lexiv, quando chegaram na cidade de Ksiv, Pirshu, os alunos de Rabi Akiva falaram, a gente chegou. Ou seja, eles usaram a dica que foi falada antes. Em vez de falar para onde eles estão indo exatamente, eles falaram um destino mais longo, mais tarde, mais distante, e no meio do caminho eles falaram, a gente chegou, estamos indo embora. Assim os assaltantes aí, que eram perigosos, não fizeram nada, porque eles acharam que eles tinham mais tempo para planejar. Amrulaem, Talmidei Miatem, os listim, esses assaltantes, perceberam que aconteceu, perceberam que eles foram enganados e acabaram não conseguindo fazer o que eles planejavam, perguntaram, olha, vocês são alunos de quem? Quem ensinou vocês a fazer isso? Amrulem Tandei Rabi Akiva. Falaram, nós somos alunos de Rabi Akiva. Amrulem, Ashrei Rabi Akiva vetamidav shelo paga baem adam ra meolam. E aí esses listim, esses ladrões, falaram, olha, Ashrei, sortudo, louvado é Rabi Akiva e seus alunos, que eles sabem se proteger de pessoas ruins. Quer dizer, Shibchu, elogiaram Rabi Akiva. Conta uma outra história, uma história parecida que aconteceu não em Eretz Israel, aconteceu em Bavel. Ravi Menashe Avazil Lebei Turta. Ravi Menashe ele estava viajando para um lugar chamado Bei Turta, esse é o nome do lugar. Pago Bei Ganvei, ele encontrou ladrões também no meio do caminho. Ladrões não são assaltantes, assaltantes são mais violentos. Certo? A primeira história foram assaltantes, ele não encontrou assaltantes, ele encontrou ladrões. Amrulei, falaram para ele, Leanka Azalt, perguntaram para ele, para onde você está indo? Me diz uma coisa, perguntaram para esse Rav Menashe, para onde você está viajando? Amarlem le Punbedita, falou, estou indo até Punbedita, certo? Um destino mais longe, mais distante do que ele realmente planejava. A mesma história. Que mata Beiturta, quando ele chegou em Beiturta, Parish, ele falou, Leitraot, preciso ir, cheguei no meu destino. Amrulei, Talmidei de Yuda Rameat. Falaram para ele, olha, a gente tá vendo que você enganou a gente, certo? Eram ladrões e eles planejavam roubar ele no meio do caminho, ou talvez até matar, e falaram, a gente tá vendo que você é aluno do Yehuda, o Ramai, o enganador. Certo? Eles estavam falando de Raviuda. Raviuda é um dos Chachamim da época, aluno de Rav Shmuel, um dos grandes Chachamim de Bavel, um dos grandes rabinos de Bavel, e ele falou, olha, a gente está vendo que você enganou a gente, você deve ser aluno desse Raviuda que é enganador. Amar Leu falou, Rav Menashe para eles, Yaditu Lei, falou para eles, olha, eu sei, Amar Leu Yaditu Lei, olha, eu sei que vocês são Ramaim, quer dizer, desculpa, deixa eu ver aqui rapidinho, Uramai. Bom, ele falou, eu sei, eu sou aluno de Ravilda e Ravilda sabe lidar com pessoas como vocês. Ele sabe quando enganar, quando não, para ninguém entrar em uma situação de risco. E Yeravad Eliavu Anhu Inchei Beshmatei. Ele falou, Yehiratzon, ele colocou esses ladrões que chamaram Ravilda de Ramai, que chamaram Ravilda de enganador, de um cara falso, colocou eles Benidui, colocou eles excomungou eles. Aslo, e aí eles foram embora, se despediram, que ele chegou na cidade, eles não tinham muito como fazer, porque já que eles estavam dentro da cidade, não tinha mais como assaltar ele naquela situação, não tinha mais como roubar ele, eles foram embora. Abdu Gnevata, Esrim Vetartin Shanin Velo Atzlechu. Por 22 anos que eles estavam de Nidui, certo? Esse Rav Menashe colocou eles de Nidui, colocou eles de excomungou eles, 22 anos eles continuaram tentando ser ladrões e não conseguiram, não tinham sucesso nenhum. O Nidui de Rav Menashe fez com que eles tivessem
muito pouco sucesso no que eles faziam, não conseguiam mais assaltar pessoas. Que Van de Hazu, depois de 22 anos, eles se tocaram que tem alguma coisa acontecendo aqui. Atukulhu Tavu Shimatayu. Eles vieram até Rav Menashe para desfazer o Nidui, para desfazer o que eles foram excomungados. Eles perceberam que tinha aqui alguma coisa ruhanit, alguma coisa espiritual atrapalhando a situação deles. Veava Belchad Girdena, tinha entre eles um cara que era costureiro, e ele não veio, esse costureiro não veio pedir perdão, não veio pedir desculpa, não veio pedir para desfazer o Nidui. Achlei Arie. Ele acabou sendo comido por um leão, certo? Os outros tentaram roubar, viram que não deu, fizeram chuvá, vieram pedir desculpa para liberar o Nidui. Esse não quis, ele acabou sendo castigado de outra maneira. Hainu Damreinche é o que as pessoas costumam dizer, Girnenda delotizan shata betzir meshanei. Tem alguma frase aí comum? Deixa eu ver aqui rapidinho, Rashi. Um costureiro que ele não é envergonhado, shata betzir meshanei, anav stam gardan, en lo boshet panim. Deixa eu ver aqui uma das explicações. O costureiro que ele não tem vergonha, certo? Aqui, como no caso, que ele não veio pedir desculpa, ele deveria ter se envergonhado pelo que ele fez, deveria ter pedido desculpa. Diz o ditado que, vamos ver aqui. Ele perde um ano de vida, certo? Diz a frase que costureiro que não tem vergonha, o cara de pau, ele perde um ano de vida. Então esse daqui também acabou morrendo. Fala, por que eu te contei as duas histórias? A primeira, as duas histórias são exatamente iguais. Os alunos de Rabi Akiva que foram abordados por assaltantes e Rav Menashe que foi abordado por ladrões. Fala, eu quero te mostrar qual a diferença entre os ladrões de Bavel e os assaltantes de Eretz Israel. Assaltante, a priori, é alguém pior. É alguém que assalta a mão armado, à vista. Ladrão é um cara que faz mais escondido. Mesmo assim, fala, os assaltantes de Eretz Israel são mais tzadekim que os ladrões de Bavel. Os assaltantes de Eretz Israel, quando entenderam que eles foram enganados pelos alunos de Rabi Akiva, eles elogiaram Rabi Akiva. Falaram, olha, vocês têm um rabino muito bom que salvou vocês. Os ladrões, quando entenderam que foram enganados por Rabi Menashe, criticaram o rabino de Rabi Menashe. Vamos mais um pouquinho, vamos pelo menos ver aqui a Mishnah. Fala a próxima Mishnah. Bat Israel lot yaledet haovedet kochavim mipnei shemeyaledet ben leavodat kochavim. Uma mulher judia que ela trabalha como parteira, ela não deve fazer o parto de uma mulher idólatra, porque uma mulher idólatra provavelmente vai educar o filho dela no caminho da idolatria. Então essa parteira está trazendo crianças idólatras para o mundo. Então ela deve evitar fazer o parto de mulheres idólatras. Avalovedet kochavim mealedet bat Israel. Mas não tem problema usar uma parteira idólatra para fazer o parto de uma mulher Yehudiá, não tem o risco dela acabar matando a criança também, a gente pode confiar que ela vai fazer o parto como se deve. Bat Israel lotanik benash lovedet kohavim. Uma mulher Yehudiá, ela não deve dar de amamentar para uma criança idólatra. Antigamente era uma profissão dar de amamentar, uma mulher que ela teve filhos e ela às vezes amamentava outras crianças também, ela ganhava para isso. Então uma mulher Yehudiá não deve amamentar o filho de uma mulher idólatra, porque ela está ajudando a crescer uma criança que futuramente vai ser idólatra. Mas uma ovedet kochavim, uma mulher idólatra, pode dar de mamar para uma criança Yehudiá, não tem problema, mesmo que a gente vai ver uma história, não sei se vai aparecer aqui na Gemara, que Moshe Rabbeinu, Rebbe, eles sim evitaram isso, mas de qualquer jeito, de forma geral, uma mulher ovedet kochavim pode dar de amamentar para uma criança judia, não é considerado não kasher ou algo do tipo. Bom, vamos parar aqui na Mishnah, a gente segue em breve. Shkoyach.